gostaria, assim, de exatamente deixar para as futuras gerações esse legado de que a natureza, né, os recursos hídricos de modo geral, eles são finitos. E que a gente sempre fala o seguinte, eu vou cuidar para as futuras gerações. Eu vou dizer para vocês, nós devemos cuidar para deixar para que as futuras gerações dê essa continuidade. Porque se não fizer o dever de casa, dificilmente vocês vão conseguir viver nesse planeta. Eu sou Dalva Ringer, eu sou cientista social, mas todos me conhecem como ambientalista. Enquanto eu tiver forças, eu vou continuar, né, nessa luta aí para mostrar que vale a pena, né, que a natureza é a nossa casa e que se a gente não cuidar dela, nós não vamos ter como habitá-las, e principalmente vocês que são mais jovens. Uma vez ambientalista, sempre ambientalista. A partir do momento que você adquire esse conhecimento, né, toda essa leva de conhecimento a respeito da importância da natureza, você nunca vai mais deixar de ser. O dia que você deixar de ser, você nunca foi. E é uma coisa automática, né? Porque de repente, quando eu me vejo, eu já estou ali plantando uma árvore, eu já estou ali colhendo uma semente. A grande sala de aula deveria ser um ambiente natural. As crianças precisam de espaço para aprender a conviver nesse espaço. Tem criança que quando você abre a porta do carro que chega aqui, elas falam assim, finalmente eu estou livre. Como se ela fosse um bicho que vivesse enjaulado dentro de 4 paredes. Então ela vive dentro de um apartamento, dentro de 4 paredes, muitas das vezes o tempo todo no celular ou numa televisão. Ela vai para a escola, ela fica dentro de 4 paredes. Entendeu? Como que será o futuro com essas crianças que quando vê de repente vê um grilo, sai desesperado correndo porque tem medo do grilo. Eles não sabem parar para olhar um passarinho, para apreciar, para entender o que é uma floresta. Então eu falo que a grande sala de aula é o meio ambiente. Porque ali a gente aprende a viver em harmonia, a gente aprende a dividir, a gente aprende a somar, a gente aprende a cuidar um do outro, porque é assim que a natureza faz, né? Você quando está numa área que está no início assim, de regeneração, você vai ver que vem uma espécie de árvore, que nós chamamos de pioneira, que ela vem para preparar o solo e o clima para que as outras definitivas cresçam. Então ela vem protegendo as outras, então ela tem um legado. E hoje, na verdade, o que a nossa espécie tem feito? Né? De cuidar do outro. Está complicado. E a natureza ensina isso para a gente. Uma vem para cuidar da outra. E a outra para cuidar da outra e assim sucessivamente. E essas que vêm, elas vêm para alimentar as outras espécies. Né? De animais, de anfíbios, de répteis, de insetos. São todos alimentados pela floresta. Olha a grande mãe, né, que se forma. Né? É muito lindo. Então, dá até para a gente se emocionar, porque as pessoas não têm esse entendimento da importância, às vezes, de uma única árvore no seu quintal. Quantos bichinhos tem nela e você não consegue ver. Eu estou hoje com 67 anos, vou fazer 67 anos. Eu tenho uma disposição assim de que muitos jovens não têm. Em todos os sentidos. Eu subo na cachoeira, eu me movimento o tempo todo aqui. Então isso é saúde. Saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Né? É um paraíso. Deus me privilegiou
de permitir que eu vivesse os últimos anos da minha vida em um paraíso. Não tem vida melhor, não. Eu até, às vezes, me sinto até um pouco antissocial quando eu vou para algum lugar que tem muita gente. Eu não consigo mais ficar no meio daquele tumulto, todo mundo falando ao mesmo tempo e as pessoas gritando, som. Eu não consigo mais ouvir uma música que não seja uma música clássica. E barulho, eu não consigo, me faz mal, me dói. Porque você vai, na verdade, você vai se lapidando naturalmente. A natureza vai te lapidando para aquilo que é de melhor. Quando eu fiz a última expedição do Itapemirim, nós fomos no Vale dos Muriquis aqui, onde tem os maiores primatas das Américas. Eles chegam a 1,5 metro de altura. Eles são diferentes dos barbados. Os barbados é porque eles têm uma barba assim, tipo um leão. São muito bonitos também. E nós conseguimos chegar no lugar onde eles estavam. Menina, ele quebrava galho, que com facão era difícil para quebrar. Ele quebrava galho e jogava em cima da gente. Vai embora, como assim? Vai aqui, não quero saber de vocês aqui não. Aí eu falei com o pessoal, olha, vamos ficar todo mundo, vamos abaixar, vamos ficar quietinho, porque eles vão ver que nós não estamos ameaçando. Aí sentamos no chão, ficamos ali, eles ficaram normal. Mas enquanto a gente estava de pé, eles arrancavam o galho com um tronco desse tamanho assim e jogavam em cima da gente. Então se você souber lidar com a natureza ela te recebe muito bem, ela te incorpora. Porque na verdade nós somos missionários, uma outra forma de missão, né? Então o meio ambiente para mim é uma missão, não é uma coisa assim, uma obrigação ou porque todo mundo faz. Quando eu comprei essa área aqui há 27 anos atrás, a pessoa que vendeu falou comigo, olha, a terra já está toda covada para plantar café. Aí eu falei, não, mas essas covas vão virar berços de árvores, vão criar filhotes de árvores. E aí nós comecei o trabalho. Então tem 25, 26 anos que nunca mais ninguém mexeu, só fomos plantando. Então, quer dizer, eu sempre falava o seguinte, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que mostrar do que eu falo, do que eu cobro, eu tenho que fazer. O meu avô, ele era filho de índio, né? E eu morava ali em Cachoeiro, num local chamado Boa Vista, entre Coutinho e Pacotuba. Minha família é dali. Eu nasci ali, na margem do rio Itapemirim. Então, eu quando criança, eu andava muito de canoa com meu avô, aprendi a nadar muito cedo nas águas do rio Itapemirim, e eu tinha uma inquietação comigo, na minha inocência, né, de menina de roça. Eu perguntava assim, de onde vem tanta água? Porque quando vinham as enchentes, alagavam uma boa parte da propriedade do meu avô, que era pequeno proprietário rural, alagava quase tudo. Então ficava só a parte de morro, né, onde não ia água. E eu ficava com aquela inquietude, de onde vem tanta água? Né? E aí quando depois eu fui para Cachoeiro para estudar, e depois que eu fui para a faculdade, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi fazer a minha tese de formação, né, acadêmica, voltada para a questão do rio Itapemirim, né, que a maior parte dos grandes problemas sociais hoje do Brasil e do mundo tem a ver com a escassez de recursos naturais. As pessoas mais pobres, né, moram em locais que não tem água, onde não tem saneamento básico, onde o lixo é jogado normalmente a céu aberto. Então tem tudo a ver. E aí conseguimos juntamos um grupo, que quando nós fechamos a tese, eu comecei a ser convidada para ir nas escolas, nos espaços públicos, apresentar aquele trabalho, porque ninguém nunca tinha levantado nenhum dado sobre a questão da bacia do rio Itapemirim. E nós estudamos o rio da nascente do Caparaó até a Foz, no município de Marataízes ali com Itapemirim. Então, ninguém tinha esses estudos ainda, não sabiam nem quantos municípios faziam parte da bacia hidrográfica, o que era uma bacia hidrográfica, e nós conseguimos levantar tudo isso. E vimos também, naquela época, já os grandes impactos com o crescimento das cidades, porque a maioria das cidades, elas nasceram à margem de um rio, mas não tiveram esse cuidado com esse rio, construíram no leito do rio,
jogaram todos os seus entulhos, tanto da cidade quanto de indústria na época. Era tudo, o rio era o grande caixote de lixo da população naquela época. E era uma coisa normal e aquilo me inquietava muito, né? Então uma das primeiras coisas que nós fizemos, criando essa ONG, reunimos lá a Igni Mansur, Dr. Luiz Carlos Santana, que foi um grande ativista também, que partiu e deixou seu legado, Ney Viana, doutor Ney Viana, tinha uma turma boa, sabe, de pessoas bem interessantes da época, e criamos essa associação, Edith Caldara, né, Fábio Gonçalves, que era na época diretor do IDAF, e conseguimos criar a Associação dos Amigos da Bacia do Rio Itapemirim e começamos essa luta para salvar o Rio Itapemirim de alguma forma, né? Colocar o rio como se a gente quisesse pegar o rio no colo e cuidar dele. E aí nós conseguimos realmente, de fato, avançar em políticas públicas, onde iniciou-se o tratamento de esgoto do Rio Itapemirim, que na verdade foi a primeira cidade do Brasil a ter uma quantidade tão grande de esgoto tratado. Tem problema? Tem, mas pelo menos você não vê mais aqueles grandes bocas de lobo, né, que a gente fala, com aquelas línguas negras dentro do rio mais Itapemirim. E isso aí foi uma iniciativa muito importante para Cachoeiro e para os municípios que a gente chama jusante para baixo, porque começou a já receber uma água com uma certa qualidade. E depois nós começamos a trabalhar a bacia como um todo. Em 2004 nós criamos o Comitê da Bacia do Rio Itapemirim, eu também estive na frente dessa criação do comitê, de acordo com a Lei 9433, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos a nível nacional. E fui para Brasília para defender a criação do comitê junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Recursos Hídricos. E naquela época também nós criamos um movimento muito grande, movimento ambientalista no estado. Nós, só no sul do estado, nós criamos cerca de umas 60 ONGs. Movimento para, né, capacitando professores, lideranças. E depois, em 95, eu vim para o Caparaó fazer um estudo. E aí Caparaó tem uma grande porção do Parque Nacional do Caparaó, que é produtor de água do Rio Itapemirim, onde estão as principais nascentes. A nascente mais alta dentro do território brasileiro está nos pés do Pico da Bandeira. E o Pico da Bandeira está na bacia do Rio Itapemirim, e poucas pessoas sabem disso. Entendeu? E aí eu vim para o Caparaó e começamos também esse movimento aqui do Caparaó. Movimento de educadores ambientais. Hoje nós temos cerca de 6.000 educadores ambientais formados, são pessoas ativistas, né? Desde o produtor rural, o gari, a mulher rural, a professora, enfim, né? Nós temos uma rede de educadores ambientais aqui na região. Conseguimos fazer aqui os planos diretores de todas as cidades, conseguimos também, através do consórcio Caparaó, que é uma outra entidade que nós criamos, que retornei agora como diretora executiva, tem uma semana que eu voltei, né? E fiquei muito feliz porque foi um pedido, né, dos próprios movimentos para que eu retornasse, embora já estou aposentada e tudo mais. E aí nós também conseguimos, na época, 2010, com o Banco Mundial, via governo do estado, um projeto para tratar todos os esgotos das cidades aqui de cima para as águas descerem limpas. Isso está sendo feito, tem cidade que já está funcionando. E aí nós vamos embora, né, descendo com as águas do Itapemirim. Então esse espaço aqui, né, esse espaço que nós estamos aqui, que é onde eu fico a maior parte do meu tempo hoje, eu tenho a minha casa em Cachoeiro, minha família em Cachoeiro, meu umbigo enterrado em Cachoeiro, mas eu passo uma grande parte do tempo que eu estou trabalhando aqui ainda. Então esse espaço aqui, quando nós compramos, essa área aqui toda, que vocês estão vendo, era pasto. E aí eu fiz um trato com a natureza, que 80% dessa propriedade, que tem 20 hectares, ela seria devolvido para a natureza o que já existia no passado, que é a floresta, a continuidade da Mata Atlântica. E assim nós fizemos, né? Nós já plantamos não sei quantas mil mudas aí, nós temos projeto de pesquisa hoje
junto com a professora Carla Pedra, que é do Instituto Federal ali do IFES de Rive, né, em Alegre. Ela tem uma pesquisa aqui sobre as espécies que ocorrem naturalmente, as que nasceram naturalmente, as espécies que nós plantamos. E aqui nós temos também a área de observação de aves. Nós temos catalogados aqui cerca de 197 espécies de aves catalogadas. Inclusive espécies já no livro vermelho. Quando você encontra a espécie no livro vermelho, quer dizer que ele está correndo risco de extinção. Nós temos aqui na propriedade que a gente nem conta para ninguém que tem, né? A gente fala que tem as espécies, mas não fala quais, porque elas são muito perseguidas por caçadores de aves. Nós temos também pesquisa aqui sobre répteis e anfíbios com a UFES, com o EPETRO de Vitória, da UFES de Vitória. Então essas equipes elas vêm constantemente para cá, a gente faz uma parceria de hospedagem, alimentação, e eles fazem a pesquisa porque é um legado que a gente vai deixar para as futuras gerações, né, do quanto é importante você preservar algum ambiente, porque nesse ambiente não é só de floresta, é um ambiente de uma grande biodiversidade, de espécies de insetos, de anfíbios, de répteis, de mamíferos. E nós temos aqui a menor orquídea da Mata Atlântica, ela é de um tamanho de um grão de arroz. A flor dela é do tamanho de um grão de arroz. Então são descobertas que são feitas que muitas das vezes quando você coloca fogo em uma mata, essas espécies elas desaparecem sem saber da importância dela. Então assim, quando você cuida, quando você preserva, a gente não tem noção do bem que nós estamos fazendo para o planeta de modo geral. Quando eu vim para cá em 95, nós vimos que o parque ele só tinha uma entrada pelo lado de Minas Gerais. E aí nós compramos essa briga, entre aspas, né, e conseguimos fazer todo um trabalho, estudo técnico, fomos a Brasília, trouxemos equipe técnica, ministro, e conseguimos também autorização para abrir a portaria pelo lado capixaba. E aí, quando nós inauguramos a portaria 22 de setembro de 1998, nós implantamos um projeto pioneiro no Brasil, chamado Cama e Café, que era hospedagem nas propriedades, porque não tinha nenhuma pousada na época. Nenhuma. Então nós implementamos, eu falo nós porque eu estava coordenando, mas tinha os parceiros juntos, né? As prefeituras, o Senar que trazia os cursos, né? Os proprietários rurais que abriram as suas casas para receber pessoas que eles nem conheciam. E hoje, só no município de Dores do Rio Preto tem 52 empreendimentos turísticos, cafeterias, produz o melhor café do Brasil, tem pousadas, restaurantes, pizzaria, enfim. Né? E aí quando você pega o entorno do parque, porque você contorna o parque, da 482 a 262 dá 110 quilômetros. Esse entorno todo é capixaba. E aí você vai ver que cada comunidade tem seus atrativos, tem suas pousadas, tem seu restaurante, enfim, tem os seus circuitos turísticos. Então, a região como um todo, por causa de uma iniciativa, ela, como se diz, ela refletiu em várias outras iniciativas e nesse desenvolvimento que a gente chama de sustentável, né? E aí, acho que Caparaó hoje, ele está assim, na vanguarda, né, do turismo a nível de Espírito Santo, é a novidade. Nós temos aqui 3 bacias hidrográficas, Itabapuana, Itapemirim, são nascentes desses 3 rios grandes, né? Itabapuana e Itapemirim, e tem um afluente do Rio Doce. Rio José Pedro, que vai para o Rio Manhuaçu, que é afluente do Rio Doce. Então, Rio José Pedro é um tributário do Rio Doce, que nasce também na Serra do Caparaó. Olha quanto que esse monumento natural aqui, ele é produtor de água e abastece todas essas cidades por aí abaixo. É muita coisa. Eu falo que você só adquire consciência quando você adquire conhecimento. Conhecimento é tudo. Não adianta eu falar para você para não desmatar se você não sabe as consequências de um desmatamento. Não adianta eu falar para você para não jogar
Um pneu dentro do rio, se você não sabe que se ninguém tirar ele vai ficar ali 1000 anos. Então, a maior forma da gente se autoconscientizar é a gente buscar conhecimento. E principalmente para o jovem hoje, que muitas das vezes está muito ocupado nas redes sociais, buscando coisa que muitas das vezes não vai levar a esse conhecimento. Porque esse conhecimento você tem que ver, você tem que ouvir, você tem que entender e você tem que viver esse ambiente. Nós vamos perceber que nós temos algumas espécies de árvores que elas são bioindicadoras. O que elas indicam? Que esse ar aqui nesse ambiente é totalmente puro. Para você entender isso, você tem que estar aí no local, você tem que ir em loco. Não adianta nas redes sociais, você não vai conseguir sentir isso. Ah, vai dizer lá que os links, os mundos são bioindicador. Legal, mas e aí? Como você vai saber identificá-los no meio de uma floresta? A vivência é importante. A vivência. Então, o conhecimento você adquire através dessas informações, é busca de conhecimento. E conhecimento não só nos livros, mas o conhecimento na vivência. Então, a minha mensagem é essa, vamos vivenciar mais. Nós estamos vivendo num mundo de pedra, né, num mundo de concreto. As pessoas nem olham para o céu mais para olhar as estrelas, porque as luzes da cidade ofuscam. Então, as pessoas estão esquecendo até das coisas mais simples, né? De olhar, de curtir um céu estrelado, de curtir um luar, né, um luar mesmo. Então é isso, vamos vivenciar mais, vamos sair, né, das redes sociais um pouco, vamos para o campo, vamos para a roça, né, vamos para a praça, vamos brincar, vamos conversar, vamos interagir com as pessoas, porque vai ficar muito difícil.